E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fungos, que são integrantes do reino Fungi, tá? São seres que não possuem clorofila. Clorofila é uma característica que dá coloração verde, né, para alguns seres vivos. Também é responsável pela fotossíntese, né? Então a clorofila se encontra em alguns integrantes do reino protista, como as algas marinhas, que a gente já estudou, e também você vai encontrar clorofila nos integrantes do reino vegetal, né? Nas plantas. Os fungos são classificados como heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, são incapazes de produzir seu próprio alimento. Né? Eles dependem de matéria viva ou morta que lhes sirvam de alimento. Vou mudar de slide aqui, passar mais algumas características dos fungos. Bom, os fungos crescem em lugares úmidos, como troncos de árvores caídos, restos de vegetais, estrume de animal, sobre frutas que se encontram no chão. Eles também podem ser encontrados sobre roupas, sapatos, alimentos, seres vivos, nas paredes das casas, né, o bolor, o mofo, aquela manchinha meio escura, meio verdinha que a gente encontra às vezes em cômodos que tem um pouquinho de umidade, né, na nossa casa. Alguns fungos são unicelulares, outros são filamentosos. Exemplos de fungo, cogumelo, que inclusive a gente utiliza na alimentação, né? Quem nunca comeu estrogonofe, né? O orelha de pau, né, que cresce em troncos de árvores, tem esse nome porque ele tem o formato de uma orelha, meio alaranjado, né? Os bolores que eu falei, aquela manchinha meio esverdeada, meio preta, meio alaranjada que a gente encontra tanto em parede, né, de residências, em frutas também, quando a fruta já está em processo de decomposição, né? Tá? E também um exemplo de fungo, a levedura, que é utilizada para fazer bebida, né? É o fermento também, que é utilizado aí na fabricação de pães, né? Bolos. Aqui alguns exemplos aqui embaixo, ó. Você confere na imagem o bolor, o fungo orelha de pau e o cogumelo que eu citei no slide anterior, tá? Quando um fungo cresce sobre um ser vivo, ele é considerado um parasita, tá? Ó, na língua ali, ó, o sapinho, né? Que a gente chama de sapinho. Nas plantas, quando ele fica com uma a planta fica com uma coloração meio escura, meio um aspecto queimado, a gente chama de ferrugem. São fungos que afetam tanto o ser humano, né, e as plantas. Quando um fungo se desenvolve sobre a matéria orgânica de animais e vegetais mortos, é considerado um saprófita. Né? Esses são os fungos decompositores. Quando a gente estudou ecologia, a gente viu que existem os seres decompositores, que se alimentam de matéria orgânica animal e vegetal. Né? Fungos e bactérias têm esse papel na natureza, se alimentam de matéria orgânica morta, são decompositores. A importância dos fungos. São decompositores, né? Como eu falei, permite que a matéria orgânica que forma os seres vivos seja transformada em substâncias que possam ser reaproveitadas pelas plantas. Alguns são comestíveis, como eu citei o champignon, por exemplo. Né? Outros fungos são os fermentadores usados na produção de pães, vinho, cerveja. Existem alguns tipos de fungos que são usados na produção de antibióticos, tá? O primeiro antibiótico produzido foi a penicilina. Foi feito a partir do fungo Penicillium. Curiosidade aí bacana para vocês. Tá? Prejuízos causados pelos fungos. Os fungos fazem apodrecer cercas, casas de madeira, frutas, embolaram parede, pães, roupas, calçados, estragando-os. Alguns fungos são venenosos, podendo até causar a morte por intoxicação, né? Os fungos parasitas causam frieira, sapinho na boca, micose. A ferrugem das folhas de vegetais são provocadas por fungos parasitas também, como eu já citei em um slide anterior, tá? O que são líquens? Quando a gente estuda ecologia, a gente estuda líquens, né? É uma associação mutualística. O que significa mutualismo? Dois seres estão se ajudando, um beneficia o outro. Então, o líquen é uma associação mutualística entre algas e fungos.
A alga realiza a fotossíntese e cede ao fungo parte da matéria orgânica sintetizada. O fungo, além de proteger a alga, dá a ela umidade e sais minerais que ela absorve. Esse tipo de relação é benéfico para ambos. Esse tipo de relação é benéfico para ambos e permite a sobrevivência do líquen em lugares onde, isoladamente, a alga e o fungo não teriam chance, né? Os líquens podem ser encontrados em troncos de árvores, nas rochas e nos desertos. O exemplo de líquen é a barba de velho que você tem na imagem aí embaixo do slide. Tá certo, pessoal? Foi um resuminho aí para vocês. Anotem no caderno, volta lá no comecinho dos slides, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Dê um like aí no canal, divulga aí pra gente, dá aquela forcinha. Abração para todos aí, fiquem com Deus.